Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um vídeo da série Visão de Águia. E eu creio que vai abençoar a minha e a sua vida espiritual. Então acompanhe esse nosso estudo e eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito aqui no canal e que têm compartilhado as nossas mensagens, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. E aos novos inscritos aqui do canal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal, amém? E ao final desse vídeo, amados, deixa um like, um comentário, algo que o Senhor colocar no seu coração e compartilha com alguém que o Senhor colocar no seu coração, amém? E o tema do nosso estudo bíblico de hoje é a queda da muralha de Jericó, uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6. Então, pause esse vídeo, essa mensagem, medita no livro de Josué, capítulo 6, se você já conhece a história de Josué, e se você não conhece, só ouviu falar, volta desde Deuteronômio, capítulo 31, e vai até Josué 6, para que você possa compreender tudo o que estava acontecendo após a morte de Moisés e o que aconteceu na vida de Josué. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. E hoje nós vamos fazer aqui uma introdução. Quem foi Josué? Josué foi uma figura proeminente na Bíblia, conhecido por seu papel de liderança entre os israelitas. Após a morte de Moisés, Deus o designou Josué para conduzir os israelitas à terra prometida, Canaã, após seus 40 anos de peregrinação no deserto. Nascido durante a época da escravidão israelita no Egito, Josué foi um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar Canaã. Apesar da maioria dos espias trazer um relatório negativo, Josué, junto com Calebe, permaneceu fiel e acreditou que Deus lhe daria a vitória na terra. Ao se tornar o líder dos israelitas, Josué os conduziu através do rio Jordão até Canaã, onde enfrentaram vários desafios militares. Um dos eventos mais conhecidos durante sua liderança foi a queda milagrosa dos muros de Jericó, permitindo que os israelitas conquistassem a cidade. Amém? Poderosa essa introdução, e eu quero falar algumas lições sobre a queda dos muros de Jericó, e eu separei alguns versículos, e com base nesses versículos eu quero falar algumas coisas que é poderoso nós entendermos, amados, algumas lições sobre a queda deste muro, que é muito usado nas pregações e é muito falado quando se fala de liderança, principalmente de homens e mulheres de Deus que venceram porque obedeceram pela fé a palavra de Deus. Amém? E o versículo 1, amados, vai falar que a cidade estava toda fechada. Então, se você meditou Josué 6, lá no versículo 1, lá vai dizer que a cidade estava toda fechada. Ninguém entrava e ninguém saía, porque o povo que estava em Jericó, que foi a primeira cidade a qual Israel teria que enfrentar, Josué juntamente com o povo, lá vai dizer que este povo, que era um povo cananeu, este povo, eles sabiam quem era o Deus de Israel. Embora eles não temessem, eles não servissem a Deus, eles eram, vamos dizer, idólatras, povos pagãos ali. Esse povo, eles temeu quando o povo de Deus chegou ali, fez a travessia do Rio Jordão e estava prestes a tomar a cidade. E a cidade estava sitiada. Então, eles, ao perceberem isso, eles obviamente, eles se fecharam dentro da cidade, porque eles temeram o Deus do povo de Israel. Não só eles temeram Israel, mas o Deus ao qual Israel servia. E vai dizer no versículo 2 ao 5 que a estratégia dada por Deus para tomarem a cidade. A estratégia foi dada por Deus para tomarem a cidade. Ou seja, Deus deu a estratégia para Josué para que ele pudesse pôr em prática, e ele só teria que fazer o quê? Obedecer à estratégia de Deus, que era ali fazer a divisão do povo, fazer a separação dos levitas juntamente com a arca, aqueles que iriam tocar as trombetas, e ali ele vai
conduzir este povo para que este povo fizesse uma volta durante 6 dias ao redor da cidade de Jericó. E eu fico imaginando que essa estratégia, qualquer líder militar, quando ouviu essa estratégia, poderia até pensar que parecia algo que seria impossível. Uma cidade fortificada, seus muros serem derrubados e eles pudessem tomar a cidade dessa forma. Mas lembrando que aqui a estratégia, quem está dando é o próprio Deus. Então, se era ele que estava dando a estratégia, a forma que Josué e o povo iria vencer teria que ser do jeito de Deus e não do jeito de Josué. Então Josué, com certeza, se fosse a escolha dele, estratégia, fosse dele, seria de outra forma. Mas ele estava simplesmente seguindo e obedecendo a voz de Deus. E da mesma forma que ele obedeceu a Deus, a vitória foi do jeito que Deus queria. E vai dizer aqui dos versos 6 ao verso 9, que Josué obedeceu sem hesitar. Ou seja, ele pôs em prática a estratégia que Deus deu. E ele fez a separação como Deus falou, e ele organizou o povo, organizou ali os levitas que estavam levando a arca, aqueles que estariam tocando as trombetas. Ele fez toda uma organização e eles teriam que rodear a cidade durante 6 dias. E é poderoso, porque já do versículo 10 aqui até o versículo 16, vai dizer que o silêncio do povo e a perseverança para a vitória. Ou seja, uma das orientações de Josué ao povo é que durante esses 6 dias que eles fizessem essas voltas, eles não deveriam falar nada, eles tinham que ficar em silêncio. Agora eu imagino, quando eles estavam dando essa volta, aqueles que estavam acima dos muros, o povo que estava dentro de Jericó, olhando para aquele povo rodeando a cidade e nada acontecendo, durante esses 6 dias, eles zombando. Eu fico imaginando eles zombando do povo de Deus. E o povo de Deus ouvindo aquelas zombarias, ouvindo aquele povo rindo e até duvidando do que poderia acontecer, porque nada estava acontecendo e eles somente circulando. Eu fico vendo que eles ficaram em silêncio, ou seja, não só Josué obedeceu a voz de Deus, mas o povo também tinha que obedecer. Eles tinham que ficar em silêncio até que Deus desse a ordem, e durante esses 6 dias, e no 7º dia, eles teriam que circular 7 vezes. Então sabemos que não foram só 6 voltas, mas sim 13 voltas ao todo, e sabemos que Deus deu a vitória desta forma, porque após 6 dias, no 7º, eles deram 7 voltas, e as muralhas caíram, e eles tomaram a cidade. E vai dizer no versículo 17 ao 19, que Deus deu a ordem seguinte, que o povo não devia levar nada da cidade. Ou seja, não era para poupar nada, porque tudo pertence a Deus. O povo que estava dentro da cidade, as riquezas, tudo que estava lá pertencia a Deus. Então, o próprio Deus está dando as instruções como Ele gostaria que tudo fosse, da forma que tudo acontecesse. Então, Deus, Ele fala para Josué que não era para poupar ninguém da cidade. Ali haveria uma grande luta e haveria ali um grande extermínio. Porém, Josué tinha que guardar a prata e o ouro e consagrar ao Senhor, porque tudo pertence a Deus, e Ele que determinou a forma como deveria ser tratado aquilo que pertence a Ele. Sabemos que o povo que estava lá era um povo pagão, era um povo mau, era um povo que não obedecia a Deus, era um povo idólatra que praticava muitas maldades diante de Deus, e Deus soube como agir, e naquela situação Deus sabe o porquê de todas as coisas, e Deus agiu com justiça e com amor e misericórdia, agindo da forma que Ele agiu, e nós sabemos que tudo tem um propósito. E vai dizer ali, depois, que dos versículos 20 ao 21, que o plano de Deus deu certo, ou seja, as muralhas caíram, as muralhas foram ao chão, e Deus deu vitória ao povo dele. Ou seja, tudo aquilo que Deus fala se cumpriu, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. E isso é um exemplo para nossas vidas, que quando Deus promete, na hora certa, no tempo certo, Ele age nas nossas vidas e Ele cumpre aquilo que Ele falou. E nós temos que somente tomar posse pela fé, em obediência à palavra de Deus, e não duvidar, porque Deus não se agrada daqueles que duvidam, daqueles que não manifestam a fé na presença dEle. E aqui, amados, dos versículos 22 ao 25, vai dizer que Josué manteve a sua palavra,
Ou seja, ali depois, no 7º dia, que eles deram mais 7 voltas, Josué deu ordem aos sacerdotes para tocarem as trombetas. E quando eles tocaram as trombetas, Josué deu ordem ao povo para gritarem, e as muralhas caíram. Então Josué falou que eles poderiam entrar e tomar a cidade. Porém, ali eles pouparam a vida somente de Raabe e a sua família, uma mulher que vivia ali nas muralhas, sob as muralhas ali de Jericó. E a única família que foi poupada naqueles dias foram a família de Raabe. E talvez você possa perguntar, mas por que Raabe foi poupada se ela não era diferente daqueles que estavam ali em Jericó? Embora Raabe fosse conhecida como uma prostituta naquele lugar, Raabe não era diferente mesmo daqueles que moravam lá em Jericó. Porém, a história vai dizer que Raabe, ela acolheu os 2 espias de Josué, ou seja, ela confiou em Deus, ela manifestou a sua fé em Deus. E essa foi a diferença que ela fez. E ao fazer essa diferença, Josué, quando tomou a cidade, ele manteve a sua palavra. E aqui é um alerta, é um exemplo para nossas vidas espirituais, que nós também temos que manter a nossa palavra diante de Deus, porque o intuito é sempre agradar a Deus, amados. Deus conhece cada um de nós. E quando nós honramos a nossa palavra e sabendo que nós estamos diante de Deus, com certeza isso agrada a Deus. Amém? No versículo 26 vai dizer que a maldição se refere à reconstrução de Jericó. Ou seja, Deus disse que após aquela cidade ter sido destruída, que ela não deveria mais ser reconstruída porque ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus. E se os amados irmãos depois lerem 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, vai dizer que filhos de um homem tentou fazer essa reconstrução de um muro e eles morreram porque eles não temeram aquilo que Deus falou e eles sabiam que Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. E eles estavam desobedecendo a Deus. Então, em 1 Reis 16:34, cumpriu-se justamente aquilo que Deus falou a Josué, que a cidade de Jericó havia sido amaldiçoada e que ela não deveria mais ser reconstruída. No versículo 27 vai dizer que Deus engrandeceu o nome de Josué, ou seja, a fama de Josué ficou muito conhecida e correu por todas as cidades, tanto que a próxima cidade, que é Ai, e as outras cidades, todas as outras cidades que foram conquistadas por Josué temeram, porque Jericó foi tomada, foi vencida, e era uma cidade fortificada, porque Deus deu vitória ao povo de Israel. Amém, amados? Glória a Deus. Esse é o nosso estudo bíblico de hoje. Aqui vale a pena ressaltar a obediência e a fé na palavra de Deus, confiar em Deus e seguir as ordenanças do Senhor sem duvidar, crendo que Ele age do jeito dele, na hora certa e no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele sabe como agir na minha e na sua vida. Se você gostou deste estudo, amado, deixe o seu like, seu comentário, compartilha com alguém e eu te vejo no próximo estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.